Olá, meu internauta. Estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita Podcast. Eu sou Edson Moita, o Moitinha, e toda sexta-feira estamos trazendo mais uma edição com um convidado que você precisa ouvir. Olha, o nosso convidado de hoje, ele é um fenômeno da internet, com quase 2 milhões de seguidores no Instagram, bomba em todas as redes sociais. Já foi em vários podcasts, inclusive o Inteligência Limitada do Vilela. O nosso convidado também é advogado, mestre e doutor em Direito Canônico, ele é padre e é massa. Seja bem-vindo, padre Josileudo Queiroz, a sua bênção. Valeu, meu amigo Edson. Moitinha! Isso! Uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado de me receber aqui no seu podcast. Debaixo da Moita Podcast. Debaixo da Moita Podcast. Por que Debaixo da Moita? Rapaz, já tinha um programa de forró, padre, com esse nome. Desde em 98 eu iniciei a fazer um programa de forró e Moita por causa do meu sobrenome. Ah, tá. Ainda bem que não é atrás da moita, né? Não. É debaixo... Não sei. Não ia ser muito agradável não, né, padre? Seria paia. Ou era, né? Seria paia. Ou era. Seria depende, paia. Depende, Mas seria paia. Pois é. Padre... Não, eu digo, por que não é detrás da moita? Porque me lembrou lá de Adão e Eva, quando pecaram e se esconderam, criatura. Pois é. É por isso, entendeu? Então é muito paia. Antes que ninguém pense em outras coisas. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Eu é que fico muito feliz, olha, meu internauta, estou muito feliz porque o padre Josileudo Queiroz, ele veio de Fortaleza para cá, exclusivamente para o Debaixo da Moita Podcast. E eu vim de quê? Veio de golzinho. Golzinho da paróquia, de golzinho claro. da paróquia. Muito bom. Meu parceiro. Isso, não vou dizer envaidecido, mas muito lisonjeado, né? Por a sua vinda, isso me faz muito feliz. E tem uma pergunta, padre Josileudo, que muitos fazem quando vem alguém famoso aqui pro podcast, é se eu pago. O quê? Se eu pago a pessoa pra vir. A mim não. Eu paguei a mim não pagou nada. Olha, a mim até agora ele não me pagou nada. E eu acho que não. Eu acho que não vou pagar nem até agora, nem até o final. Então, meu internauta... Não tem isso não. Não tem pagamento não. Fico muito feliz. Aonde eu vou, tem gente que pensa também isso. Não é só de você que convida. É da gente que vai também. Muita gente pergunta, você recebe quanto para participar de um podcast? Eu, particularmente, não recebo nada. Entendeu? A não ser comida. Adoro. Quando o pessoal, né, dá comida pra gente, coloca ali, é massa. Pois entendeu? é. Padre, antes de começar, eu tô aqui com um presente pra você. Aqui Olha. a frecheirinha a Terra da Lingerie, né? E aqui tem um kit cueca da Irisbela Lingerie aqui. Obrigado, Irisbela Lingerie. O Erandi aí e a Fatima. Erandi, né? E a Fátima. E a Fátima, né? Muito obrigado. Depois eu abro. Deixa aqui, né? Pronto. Muito obrado, Irisbela Lingerie. É até bom pro pessoal. Se você abrir aqui, é bom que o pessoal vão ver. Abra na hora, mas menino. Pronto. O pessoal vão ver como cueca de padre. Cueca de padre é ótimo. Olha aí, menino, que chique. Peraí. Deixa eu me organizar aqui. Pronto. Olha aí, que legal. Massa demais, ó. Que padre não usa? Não usa. Show de bola, viu? Obrigado, Irisbela Lingerie, Irisbela Formé. Formé. Tá correto? Bem muito obrigado, mesmo. obrigado, viu? Deixa aqui. Padre, vamos começar falando um pouco de você. Eu gostaria que você se apresentasse. Bom, eu sou padre, vou fazer agora 19 anos. E sou padre da Arquidiocese de Fortaleza. Sou pároco da paróquia São José Operário, que fica no bairro Araturim, Caucaia. De fato, também sou advogado e procurador canônico do Tribunal Eclesiástico do Ceará, não é? Do Ceará. Inclusive, envolve aqui a Diocese de Sobral, né? Que é Sobral, né? Isso, Sobral. Nós somos Sobral. Isso. Sou natural de Fortaleza, mas minha família toda é de Aquiraz, lá da Tapera, né? Aprendi a nadar no mar da Praia do Iguape, não é? Quando criança. Fui sempre uma pessoa totalmente extrovertida, sempre gostei de gente, de brincar, de me divertir, de festa. Sempre vivi a minha adolescência, a minha juventude de maneira tranquila.
entendeu? E muito da igreja. Sempre fui muito ligado à igreja, não é? Desde criança. Já pretendia ser padre quando criança? Eu comecei a pensar em ser padre aos 12 anos de idade. Quando eu me lembro, foi que eu era já coroinha. Não, já tinha. Não, estava me preparando para a primeira comunhão, ainda não era coroinha. E me despertou esse desejo de ser padre, né? E com o tempo só foi sendo alimentado, foi crescendo essa vontade. Mas vivi a minha vida normal, sem prejuízo nenhum. Trabalhei, namorei, me diverti, entendeu? Sempre com muita responsabilidade. E até o momento em que eu realmente decidi entrar para o seminário. Na infância, quando você ainda não decidiu ser padre, mesmo assim você frequentava constantemente a igreja? Sim. A minha família era muito católica. Meu avô materno era sacristão lá da igreja, não Ah, é? entendi. Então eu tenho assim uma base religiosa católica muito forte, não é? Meu pai era devoto, porque meu pai já é falecido, de São Francisco das Chagas de Canindé. Então era sagrado todo ano, ele tinha um caminhão, fazer o pau de arara, não é? Sei. E nós irmos para Canindé. Eu era apaixonado por aquilo. Era ainda muito criança, Muito divertido, adolescente, né? dizia, nossa senhora. Eu amava ir para Canindé, porque tinha, não sei se ainda tem, o zoológico. Sim, não ainda é? tem. Então, assim, o meu berço foi muito católico, minha família muito católica, e eu sempre participei das coisas da igreja. Né? E eu era muito, muito presente, muito ativo mesmo. Entendeu? Quando você. E dava muito trabalho quando o senhor, também. quando o senhor decidiu ser padre, alguém olhou assim e disse: Mas esse menino. Nossa não senhora, tem... ninguém acreditava, porque eu era muito sapeca, criatura. Era, né? Eu nunca fui aquela pessoazinha assim, quietinho. Estilo de padre. Não. Todo mundo dizia que eu ia ser tudo na vida, menos padre. Sério. E eu mesmo dizia, não, eu queria ser padre, era convicto disso, mas, assim, meu Deus, será que realmente eu vou ser padre? Mas eu rezava, pedia muito a Deus, muito a Virgem Maria, entendeu? Ali nos 12 anos, foi uma virada de chave, ou foi um Não, processo? não. Como foi isso? Foi coisa natural. Eu tô dizendo, quando eu me percebi que eu pensava em ser padre, já era com os 12 anos de idade. Foi algo totalmente... Não teve nada de extraordinário. Foi algo que aconteceu naturalmente, talvez por causa do ambiente, não é? No qual eu fui criado, no qual eu participava, que me ajudou a pensar e a querer ser padre. Mas não foi tipo, você estava conversando com alguém ou de repente amanheceu o dia, sabe que eu vou ser padre? Não, eu admirava os padres, né? Eu lembro o padre da minha paróquia, que Deus o tenha, falecido padre Pimentel, ele deixava muito que as crianças ficassem sentadas ali no presbitério, né? Ali nos degraus do presbitério da igreja, né? Onde fica o altar. Então eu lembro que eu ficava ali olhando para o padre, achar bonito, o padre fazer aquilo, tudo, né? Mas assim, com uma admiração, entende? E isso também ajudou a despertar, né? O pensamento em querer ser padre. Aí quando eu tomei a decisão de de ir para o seminário, eu já tinha o quê? 20 anos, eu acho. Tava namorando, tava trabalhando, tava ganhando meu dinheiro, tava ajudando em casa. Ou seja, foi no melhor momento da minha vida como jovem que eu resolvi, né, que o chamado foi mais forte e a decisão foi radical. Rapaz, você falou aí que quando decidiu ir para o seminário estava namorando, eu estava lembrando aqui do Padre Léo. Eu não sei se você conhece a história dele quando ele decidiu ser padre. Não, eu não Saudoso. conheço a história dele. Padre Léo, você fala, o Padre Léo da... O saudoso Padre Léo, o Sim, sim. mineiro. Eu não lembro, eu não conheço a história dele, né? Eu conheço muitas coisas do Padre Léo, mas a história vocacional dele, não. Pois é, foi uma virada de chave. E o mais impressionante é que eles estavam no show e ele, de repente, ele teve uma vontade de ser padre. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele conta direitinho lá no Jô Soares, tem no YouTube, né? E ele passou na casa da namorada dele e disse, chamou, né? Aí disse, eu queria terminar o namoro porque eu vou ser padre.
Aí a menina saiu chorando. Mãe, o Léo tá doido. Disse que vai ser padre. Né? E terminou o namoro naquele momento e seguiu a vocação e se tornou um grande padre, converteu muita gente. Olha, para você ter ideia, né? As coisas de Deus são assim, né? Você fala em virada de chave. Eu falo quando Deus quer, é irresistível. Por exemplo, eu ia com a minha turma de amigos e amigas para o carnaval. Tem ideia? Eu ia para o carnaval. Quando eu ajeitava a minha mochila, não sei porquê, mas eu colocava dentro, adivinha o quê? O terço. Era mesmo. E no carnaval, antes de dormir, todas as noites, antes de dormir, eu rezava o terço. Tu acredita? O terço tem 5 mistérios, né? Sim. E o último mistério eu rezava dessa maneira. Minha Nossa Senhora, minha mãe, me leva de volta para a igreja. Porque nessa época, eu estava afastado da igreja. Você estava sentindo dificuldade de voltar? Não, eu rezava, não sei por que eu rezava. É sério. Não era nenhuma dificuldade, não era nada... Eu não fazia nada de errado. Mesmo afastado da igreja, eu nunca fiz nada de errado. Mas eu estava no mundão. Eu estava em festa, estava namorando, estava no carnaval. Mas eu rezava o terço. Foi isso, piamente, tenho isso claramente, que foi a maneira como Deus, por isso que eu digo que as coisas de Deus elas são assim, me levou de volta para a igreja. Aí nunca mais eu saí. Mas, Padre Josileudo, o período que você se diz ter ficado afastado da igreja, você ia às missas ou... Olha, para mim... Porque eu tenho a impressão de que, tipo, você deixou, tipo, de ser coroinha, algo assim, mas não foi um afastamento total. Então eu queria que você foi explicasse. Um afastamento total. Ah, foi? Tanto é que, nesse período, de fato, eu não ia nem para missa. Não ia. Eu ia para casa dos meus amigos, eu dormia muito na casa de amigos, a gente passava sexta, sábado, domingo junto, fazendo alguma coisa. E eu dormia por lá. Depois eu ia embora no domingo lá para casa da minha mãe, já domingo à tarde, ou já para a noite. Não ia para mais nenhum lugar, entende? E foi tão importante para mim, Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, por quê? Porque quando eu volto para a igreja e tomo a decisão radical de ir para o seminário, eu sabia que era a decisão mais correta e madura que eu estava tomando. Entendeu? Por quê? Porque eu não ia sentir, como de fato não senti até agora, falta de mais nada, porque eu já tinha vivido quase tudo, entendeu? Mas foi fantástico. Eu agradeço a Deus por esse tempo, porque me ajudou muito a perceber muitas coisas que às vezes a gente não percebe. As pessoas têm o costume de dizer assim, Moitinha, o mundo só tem o que não presta, o mundo só tem... Não, o mundo tem amigos verdadeiros, tem gente que está com você, que não são de igreja, mas que estão lá com você em todos os momentos. Olha, eu tive uma turma de amigos e amigas que não eram ligados. Era gente de todo canto. Tinha gente evangélico, tinha gente ateu, tinha gente de todo canto. Mas nós éramos uma turma de amigos que todo mundo gostava de todo mundo e todo mundo queria o bem de todo mundo. Entende? Sim. Então, às vezes as pessoas colocam que as coisas lá de fora nada presta. Mentira. Tem muita gente boa, muita gente verdadeira, muita gente sincera, honesta, coerente, que não leva uma vida como os religiosos vivem, das diversas igrejas, mas que são pessoas maravilhosas. E, para mim, isso foi muito bom. Sabe por quê? Quando eu decidi que ia entrar no seminário, eles disseram assim, tu vai nada, cara. Aí eles fizeram uma brincadeira, eu não vou falar aqui porque... Não, mas pode ficar à vontade. Não posso falar. Eles disseram um palavrão. E aí, internauta? Eles disseram palavrão. Não vou dizer. Eles disseram... Nunca mais eu falei palavrão na minha vida. Eles falaram palavrão, brincando. Uhum. Aí eu disse assim, que nada, não sou nada disso. Aí quando eu entrei no seminário, todos e todas, que era rapazes e meninas, me apoiaram. Eu fiz casamento de ex-namorada minha, que era dessa turma. Foi mesmo? Sério. E aí? Entendeu? Eu fiz casamento, batizei filho, sou padrinho de filho, de amigo meu das festas, de carnaval, tudo. Entendeu? E levo eles no meu coração para sempre.
E quando podem, eu convido para alguma coisa minha, chegam junto. E, sabe, às vezes a gente esquece que a gente... O marido dela, padre, deve ter pensado, eu viajando aqui, deve ter pensado assim, rapaz, ainda bem que ele foi ser padre. Se ele pensou isso, eu não sei. Mas eu não o conheci depois, mas nos tornamos amigos também. De boa, sim, tranquilamente. Que bom. Padre, eu já ouvi falar que essa saída que você fez por conta própria, eu ouvi falar que não é uma exigência, mas é uma recomendação do seminário. A pessoa sei lá, conhecer o mundo para saber se realmente a vocação é isso aí. É mais ou menos por aí. Isso lhe falo que ouvi falar, né? Não, mas não tem essa recomendação. Tem não, né? Não. O que a igreja vai exigir de você é uma decisão madura. Entendeu? Por exemplo, você está vivendo a sua vida. Você trabalha, você tem sua namorada, você tem seu grupo de amigos, você tem esporte, você gosta de viajar, gosta de brincar. Beleza. Aí você diz, não, cara, isso não está me satisfazendo, isso não está me realizando como pessoa. Eu sinto um chamado para algo maior, que é ser padre. Um exemplo. Então a igreja diz o quê? Olha, se você vai se decidir por ser padre, então que essa sua decisão ela seja uma decisão 100% madura. Entendeu? E radical, ou seja, por exemplo, eu continuo com meus amigos, mas hoje eu não vou mais estar com eles em ocasiões que antes eu estava, porque hoje a minha vida é outra. E eles entendem e respeitam perfeitamente. Então não há essa exigência. Mas se há essa realidade na vida de um jovem, isso não impede, se ele quer tomar uma decisão radical de ser padre e a igreja confirmar a vocação dele, de ele ser padre, não. E olha, vou te dizer uma coisa. Às vezes é até bom. Sabe por quê? Sim. Porque quando o rapaz tem a coragem de deixar tudo, como aconteceu comigo, ir para o seminário, não há frustração, não há raiva, não há revolta, não há fuga, não há nada disso. Há alguém que quer, de fato, viver a sua vida como padre, ajudando as pessoas, servindo a Deus, a igreja, de uma maneira totalmente madura. Eu gosto dessa palavra por quê? Porque você é um homem casado, você tem sua família. Então você sabe que você tem uma responsabilidade muito grande. Sim ou não? Sim. Então você não pode brincar de ser marido, você não pode brincar de ser pai. É ou não é verdade? Verdade. Você é um padre, entendeu? Você é um padre. Padre, hoje eu imagino que viver o celibato é muito difícil. Na hora da decisão, porque você sabia que sendo padre teria que viver isso daí. Você nunca parou para pensar num período assim, meu Deus, será que é isso realmente que eu quero? Por esse viés. Pronto. Eu respondo a sua pergunta, de uma maneira muito objetiva. A vida de um homem casado gira em torno apenas da vida íntima? Não. Não. É um todo. Sim ou não? Verdade, é um todo. É um todo. A vida íntima ela está dentro do contexto de toda a realidade de um homem de família, de um homem casado. A nossa vida, ela é um todo. E a gente, como padre, a gente se realiza em todos os aspectos, inclusive afetivo, vivendo em comunidade com as pessoas, homens e mulheres. Entende? Nem só homens e nem só mulheres, mas no meio da comunidade. Então, essa realidade da vida sexual, isso não é um problema para a vida do padre. Há muitas pessoas que nem são padres, nem são freiras, e que vivem uma vida, eu não vou dizer celibatário, porque celibatários somos nós, mas vivem uma vida de casta, sem ter namorada, sem ter namorado, sem ter família, tranquilamente. Então eu conheço várias que têm uma vida que vive dessa maneira. Por quê? Porque a nossa doação para o sacerdócio, Moitinha e todos que estão acompanhando, ela é total. Ela é total. Por exemplo, por que eu estou aqui? Não é? Porque a minha vida de padre me permite isso. Mas se eu fosse um homem casado, eu não poderia estar dormindo fora de casa. Era bem mais complicado. É bem mais complicado. Né? Eu tenho que estar onde? Com a minha família. Com os filhos, com a esposa. Com os filhos, com a esposa, cuidando do meu lar. Não é?
Então, Verdade. há essa totalidade, quando eu falo totalidade, é em todos os aspectos da vida do padre, para a doação, para o ministério, para servir. O padre, ele é um itinerante. É igual esse copo, né? Aquela hora ele está com água, mas ele pode estar com refrigerante, ele pode estar com suco, ele pode estar vazio, mas é o copo. É ou não é? Copo não deixa de ser. De ser pronto a ser um padre. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, amanhã eu estou acolá, é assim. Para fazer aquilo. Então, a nossa vida ela é uma doação total. Entende? Muita gente compara, mas... Um exemplo, né? Mas o pastor evangélico tem família. É totalmente diferente da nossa realidade. Eu tô aqui, eu sou lá de Fortaleza. Se o meu bispo disse assim, padre, tá precisando do senhor ir para Roma, na Itália, fazer um curso porque eu tô precisando. No dia seguinte eu arrumo a mala e vou embora. Você tá entendendo? Uhum. Tô lá em Roma, padre, o senhor agora terminou e volte, que agora eu vou lhe mandar para outro canto. Eu arrumo a mala e vou embora. Entende? A gente tem que viver uma total entrega para uma total necessidade da igreja. Certo. Isso é muito bonito e profundo. É mesmo, é muito massa. É muito massa. Muito massa. É. Mas falar em muito massa é um dos bordões, inclusive você tem vários bordões aí que tá estourado na internet, debaixo da moita. Uhum. Quer botar mais café? Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente põe mais café aí. A internet, ela dá uma oportunidade para, às vezes, a pessoa falar o que quer e se esconde atrás de uma tela para mandar o recado. Verdade. Né? E você, por estar muito famoso, né, na internet, logo chega bem mais longe, né? O Brasil todo lhe conhece. O que eu estou querendo dizer com isso? Que fica muito mais fácil, às vezes, para a mulherada, às vezes, mandar uma cantada. Isso já aconteceu, padre? Direto. É mesmo, Eu não padre? sei se você viu uma pergunta que eu respondi. Eu acompanhei. A pessoa disse assim, casa comigo. Aí como é que você reage diante da situação? É o desejo dela, não é o meu também. Ela queria. Também um padre bonito como esse, queria... Eu respondi na maior tranquilidade. Muito obrigado pelo convite tão especial, porque não é todo mundo que você convida, né, deseja casar. Entendeu? Olha, há tudo isso. Há tudo isso. Só que o meu papel ali não é esse. Entende? O meu papel qual é? Você fala assim, que você é um padre famoso, tudo mais. Eu não me vejo padre famoso. Famosos são os artistas. Eu me vejo conhecido, isso é verdade. Né? Por exemplo, recentemente eu estava em Curitiba, estava em Santa Catarina, hoje eu estou aqui, entendeu? Sábado agora eu vou para um congresso, palestrar em Pernambuco. Então eu me vejo como alguém que tem uma missão de levar a palavra de Deus, o amor de Deus, o anúncio do evangelho, como católico, como padre, às pessoas que me procuram. Entende? Agora, essas investidas existem? Existem. Eu acho muito legal, eu não critico. E nem acho falta de desrespeito. Às vezes, é uma brincadeira, mas às vezes pode ser alguém que despertou um sentimento sincero, não é? E a gente não pode desprezar os sentimentos das pessoas. O que a gente tem que fazer é levar a pessoa a entender que aquele sentimento não vai ser correspondido. Aí é outra história, entendeu? Agora a mulher dizer assim, casa comigo. Assim, não dá, filha. Pescou no aquário errado. Entendeu? Agora, quando é na internet, beleza. Agora é muita massa. Ela tá... Agora na internet, beleza, ela tá longe. Sim. E numa confissão, já aconteceu, padre? Olha, numa confissão, não. De fato, não aconteceu. Mas, em alguns lugares, em alguns eventos, você percebe que, às vezes, alguém avança o sinal. Aí você tem que ser um pouco mais, digamos assim, direto, né? Olha, não é por aí. Você não vai maltratar a pessoa, nem desrespeitar a pessoa, mas você vai dizer para a pessoa, olha, o teu lugar é aí, o meu é aqui. Né? O padre Fábio de Mello, que eu acho muito massa as coisas do padre Fábio de Mello, ele diz assim uma coisa, olha, nós padres não estamos fazendo campanha para casar, não. Vocês já viram alguma passeata? Alguma manifestação? Queremos casar? Nunca. Entende? Por quê? Porque essa realidade, ela está dentro desse todo da entrega. Você não pode ser marido pela metade, correto? Sim. Você não pode ser pai pela metade. Você tem que ser 100%.
Sim ou não? Verdade. E aquilo que te cabe como marido, como pai, você tem que viver na totalidade. A mesma coisa é o padre. A gente não vai brincar aqui com aquilo que a gente é. Porque você estaria faltando respeito com a sua família e eu estaria faltando respeito com quem? Com a igreja. É ou não é verdade? Então, essa realidade do casamento não é uma realidade que se encaixa na nossa vida. São Paulo, ele fala sobre isso quando ele diz assim: quem se casa, ótimo, não tem nada de errado se casar. Mas quem se casa e quer servir a igreja, aí ele diz, aí já fica dividido. Por quê? Porque você tem que dar atenção à casa, sua família, e tem que dar atenção à igreja. Por exemplo, São Paulo foi o maior de todos os apóstolos em pregação do evangelho na época dele, em todos os lugares onde ele pôde ir. Como é que ele iria fazer isso sendo casado? Entende? Então ele fala sobre essa questão. Ele diz, eu mesmo não sou casado. Quem quiser seguir o meu exemplo, siga. Entendeu? Porque eu não quero ficar dividido. E ele não ficou. Entendeu? Sei. E por falar em casamento, Casamento também é uma benção. é uma benção, muita né? massa. Mas Aí alguém diz assim, é porque o senhor é casada. se fosse casado, você... Eu digo para os jovens, casem se quiserem. Meus amigos, né, no tempo que a gente era todo mundo solteiro, todo mundo jovem lá, o pessoal ficava dizendo, o cara fica menino, fica rapaz, aí depois fica besta e casa. Eu não, cara. Não é assim, Boa, não. boa. Padre, o casamento de padre já teve no passado, né? Não, o que houve foi o seguinte, havia as duas realidades. E ainda há. Tem gente que não sabe. Na Igreja Católica, existe, que forma toda a Igreja Católica, 23 igrejas. Tá? São a Igreja Católica Apostólica Romana de rito latino, que é a gente, né? E tem a Igreja Católica Apostólica de rito oriental. Tá? É a mesma igreja. Só que os padres católicos de rito oriental, eles, se quiserem, antes de ser padre, eles podem serem casados. Entendeu? Sei. Já o celibato, ele é uma questão, é uma lei eclesiástica. É uma lei da igreja. Isso pode vir a mudar? Pode. Pode ser opcional o celibato? Pode. Entendeu? Você acha importante que mude? Eu penso como a igreja. Hoje, na nossa missão de padre, conciliar casamento, família e ministério é impossível. A gente trabalha muito, Moitinha. Olha, eu estava falando para você meus compromissos dessa semana, você lembra? Sim. Não é? Por exemplo, hoje eu estou aqui, ontem eu estava no outro podcast, eu estava fazendo... Eu cheguei no podcast, eu fui para esse podcast 3 horas da tarde. Ontem, Lá em Fortaleza. Aí houve um atraso lá, tinha primeiro uma entrevista não, uma gravação com um padre, e depois era o podcast. Aí atrasou tudo. E eu tinha uma reunião com o conselho de pastoral da minha igreja, da minha paróquia, às 19h30. Aí eu cheguei com 15 minutos de atraso. Né? E o pessoal estava lá me esperando. Quando eu terminei, a reunião já era o quê? Quase 11 horas da noite. Aí fui para casa. Né? Tomei um banho, me deitei, rezei. Não é? De repente acordei de manhã para vir para cá. Quando eu voltar aqui amanhã, que eu vou dormir aqui, né? Amanhã, o que acontece? Eu já tenho rádio Dom Bosco, eu tenho um programa na rádio. Depois tenho missa na minha paróquia. Depois vou pegar um voo para ir para Pernambuco, palestrar no congresso, voltar no mesmo sábado. Aí no domingo eu tenho missa 7 da manhã, 9h30 da manhã, 7 da noite. Quando for segunda-feira eu já vou celebrar noutra paróquia. Então a nossa vida ela é muito cheia. Muitos compromissos. Não vai ter tempo são para a muitos família. Né? Não dá. São muitos compromissos que, se você tem uma família, ou a família ou a igreja vai sair prejudicado. Só que o pessoal não vê essa realidade. Só vê um aspecto que nenhum homem casado vê, que é o aspecto afetivo ou sexual. Entende? Se você for pegar um todo e acompanhar a vida de um padre, a gente não tem tempo para quase nada. Padre, Eu morro de pena dos meus 4 cachorros que eu tenho, que eu não tenho tempo suficiente de estar brincando com os coitados, eu não deixo faltar nada.
entendeu? Mas eu sinto que eles sentem a falta. Falta um pouquinho de afeto. Falta um pouquinho de afeto, entende? A minha mãe reclama, mãe, um beijo, minha linda. Tem mais mãe não? Não vem mais aqui? Não fala mais? Imagina, minha mãe, que é minha mãe, o amor da minha vida depois de Deus e Nossa Senhora. Eu fui domingo almoçar, eu fiz até um vídeo, não sei se você viu, entendeu? E ali eu renovo as minhas forças, criatura. Eu vi. Eu renovo as minhas forças, eu renovo a minha alegria. Eu sou cópia cuspida, como o povo diz, né? Da minha mãe, entendeu? E quando eu vou lá em casa, eu vou pra rir, pra comer a comida dela também, né? Claro que é maravilhosa. Comida de mãe. Pra estar com ela, para ouvir, pra fazer um tempo. Às vezes eu não tenho tempo, criatura. Você tá por fora. Padre, voltando Vocês estão por fora. voltando aqui para a formação de padre. Tem alguns empregos, né? Que para você assumir é feita uma investigação de vida pregressa, né? Do cidadão. Sim. E para ser padre? Nós somos também tem essa... formados em 5 dimensões. A humana afetiva, a espiritual, a pastoral, a intelectual e a comunitária. Essa é a formação de um padre, não é? Então, nesses 5 as dimensões, nós estamos constantemente sendo avaliados pelos formadores do seminário. Entendeu? Uma equipe de padres que nós chamamos equipe de formação. Então só o fato de você desejar ser padre e passar em todas as disciplinas... Não, filho. Agora você me fez rir. Nossa Senhora. São 5 dimensões que caminham juntas. Você não pode estar bem só numa, 2, 3 e as outras 2 estão lá para baixo. Se você estiver bem nas 4 e uma estiver lá para baixo, não vai para frente, não. Sabia disso? Não, eu jurava é um aspecto muito, como é que eu posso dizer? É uma formação muito abrangente de padre, entendeu? Olha, padre é um ser humano, né? Como você, como quem está nos acompanhando. Então a gente não pode cobrar dos outros perfeição. Quem cobra do outro perfeição já esqueceu que ele mesmo é humano, porque não existe humano perfeito. Concorda? Sim. Por exemplo, mas se um padre, na sua vida de padre, falha, né, ou erra, não é por falta de formação. É por fraqueza. Pode ter certeza disso. Porque ele é formado. A gente conversava sobre isso, tu lembra? De pessoas que entram no seminário, que não se tornam padres, mas que são pessoas o quê? Maravilhosas. É ou não é? Sim. Tem uma formação exemplar. Diferenciada. Então, os erros de um padre, as fraquezas de um padre, não é pelo fato de que ele faltou algo da formação. É por causa mesmo da sua fraqueza humana. Que às vezes foi, infelizmente, mais forte do que todo o resto. Mas toda pessoa não está livre. Ninguém está livre disso. Né? Ninguém está livre de errar. Qual é o homem casado? Qual é o jovem? Qual é a jovem? Que mesmo que queira acertar sempre, não erre. É ou não é verdade? Verdade. Por isso que a gente que é padre, a gente está 24 horas por dia se vigiando. O melhor dos homens ele não consegue ser perfeito. Ele é perfectível, ele procura... Consegue. Ninguém consegue. Agora a gente consegue, sabe o quê? Cobrar dos outros perfeição. É isso. Ei! O que tem de gente por aí que cobra dos outros perfeição. Nossa, mas como é que você fez isso? Isso não pode. Aí a pessoa por trás está o quê? Pior do que aquele que ela está acusando. Eu não lembro se foi não sei se foi o Paulo Vieira. Alguém... ou foi o Mário Sérgio Cortella, salvo engano. Ele perguntou numa palestra... quem aqui acha que alguém tem inveja de você? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui já invejou alguém? Aí, pouca gente. Ninguém levantou a mão. Então, mas será que não? Vai lá. Pois é, porque é mais fácil apontar erro dos outros. Por isso Jesus fala, não julgueis para não serdes julgados. Como é que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão quando no teu tem uma trave? Com a mesma medida que medirdes, vocês serão o quê? Medidos. Tem que ser humilde. Tem que botar os pezinhos no chão, baixar um pouquinho a arrogância,
de super cristão, de super convertido, de santidade, porque não existe isso, não. Padre, já que a gente está no assunto aqui a gente entrou no assunto de se tornar padre. Você disse que tem as avaliações lá, que são feitas com frequências, que inclusive Sim. eu não sabia, mas a chegada ao seminário precisa que alguém recomende ou Tem. decisão própria? Não é assim, a pessoa não pegou a mochila, botou lá as coisas e disse, vamos aí, vou para o seminário. Não. Tem todo um processo que começa na paróquia. Por exemplo, o jovem que quer ser padre. Qual é a primeira coisa que ele deve fazer? Procurar o padre da paróquia dele. Padre, eu estou pensando em ser padre, queria que o senhor me ajudasse. O que o padre vai fazer? Vai direcionar aquele jovem para aquilo que há nas nossas dioceses, pastoral vocacional. Essa pastoral vocacional é exatamente o organismo da igreja, né? O meio que a igreja tem para entender, ou pelo menos para perceber se aquele jovem, de fato, tem mesmo um despertar sincero e verdadeiro para ser padre. O que ele faz? Ele é acolhido por essa pastoral, chamada pastoral vocacional. Há vários encontros de formação, retiro, encontros espirituais, com psicólogos, com, pessoas da área humana, afetiva, casais que representam famílias, que durante um ano ou um ano e meio vão estar ajudando o discernimento vocacional daqueles jovens. No final desse discernimento vocacional, um padre ou uma equipe responsável vai chegar a uma conclusão se aqueles jovens, de fato, vão entrar no seminário para se prepararem para padre ou não. Aí, entrou no seminário. Né, depois disso, tem uma peneira. Né? A minha turma começou com 33. Entramos no seminário 33 jovens. Adivinha quantos se ordenaram padre? 9. Eu ia colocar 20 aqui. 9. Entendeu? Por quê? Porque entrou no seminário, Menos já de vai um ser terço. padre? Não. Como eu estou dizendo, a gente vai ser formado em 5 dimensões. Então, ao longo da caminhada, que duram 8 anos, 8 anos, viu, gente, para ser padre? E quando se torna diácono, mais 9, aí depois 10 padre. Entendeu? Existe muita água que passa debaixo da ponte. Certo. E depois de consagrado padre, o bispo já lhe entrega uma paróquia? Pode acontecer. Mas não é obrigatório. Não. Depende da necessidade da diocese, né? A diocese de Sobral está com necessidade de padre porque tem paróquia sem padre. Então não tem por que guardar o padre se tem paróquias que está sem. Entende? Mas se não é o caso, esse padre vai morar com outro padre, sendo o auxiliar dele, que nós chamamos de vigário paroquial. Pode ir para o seminário ser formador de outros jovens. Pode dar aula. Pode ir para o tribunal eclesiástico, como também é no meu trabalho. Pode exercer qualquer outro ministério. Pode exercer qualquer outra função como padre dentro das necessidades da igreja. Padre, entendeu? E você, depois de padre, qual foi a primeira paróquia que o senhor assumiu? Meu primeiro amor como padre, né? Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que fica, um beijo pro pessoal de Aracoiaba. Eu vou Maciço mexer de aqui com o seu sentimento. Mas não se sobrepõe ao golzinho, não. Se sobrepõe esse amor. São amores diferentes. Distintos. Gostei da resposta. Distintos. São amores, cada um do seu jeito, entendeu? A primeira paróquia a gente não pode esquecer, porque ali foi onde eu fui pastor daquele povo que me foi confiado, né? Mas eu não fiquei muito tempo, eu fiquei apenas... Era para ficar 6 anos, eu fiquei apenas 1 ano e 11 meses. Aí depois o bispo, de novo, me chamou e me mandou me preparar em direito canônico para exercer outro serviço no tribunal. Entendeu? Aí eu fiquei... Você já era advogado nesse tempo? Não, eu fui estudar, né? Foi estudar. Aí, entendi. Você ainda foi me iniciar preparar. o curso de direito. Fiz mestrado e depois fiz doutorado
E aí, terminou o doutorado, eu voltei. Aí fui exercer também a função lá no tribunal. Entendeu? Sei. No caso, você, nesse período, ficou sem paróquia. Fiquei sem paróquia. Fiquei estudando. Eu morava em São Paulo. Sei. E lá eu ajudava em algumas paróquias de lá. Não ficava sem missa, né? Mas não fiquei com paróquia. Bem que um bispo de lá queria que eu assumisse uma paróquia, né? Só que eu E não pode? pude aceitar. Enquanto eu estava lá, podia. Mas eu não aceitei, não. Porque eu ia voltar para Fortaleza. Então, olha, quando a gente chega numa paróquia, a gente cria tantos vínculos, sabe? Que é muito difícil, às vezes, também pro padre, viu? O pessoal acha que é muito fácil. O pessoal tudo acha que a vida de padre é muito fácil, né? É nada, criatura. Aí eu não aceitei. Eu fiquei ajudando, celebrando, quando eu podia, né? Mas eu estava lá para estudar. Padre, hoje você está na paróquia de Araturi. Araturi. São José Operário. Um beijo, amores da minha vida. Há Calcaia. há quanto Diz tempo? Calcaia! Há quanto tempo, padre? Há 12 anos. Tem uma regra que parece que o máximo que pode 6 passar anos. são 6 anos. Por que você está há 12 anos? Porque o bispo renovou. Ah. O povo não quer que eu vá embora. Eu também não quero sair. Não, existe toda uma questão de necessidade. Aquilo que a gente falava, não é? Uhum. Quando eu cheguei no Araturi não era paróquia. O Araturi era uma área pastoral, não é? Então eu fiquei como vigário paroquial do Araturi por 1 ano, quase 2 anos. Então aí a gente organizou toda a comunidade, adquirimos uma casa paroquial que não tinha, já tinha um golzinho, né? Uhum. E aí a gente levou toda a documentação e o pedido para o bispo, pedindo a ele que criasse a nossa paróquia, não é? E ele, com a equipe dele, analisou toda a documentação, viu que de fato era possível, e aí criou a paróquia São José Operário do Araturi. Eu já estava há 2 anos, né? E aí ele me nomeou o primeiro pároco do Araturi. Então, por 6 anos. Então já venceu. Então fiquei 8 anos, né? Quando terminou a minha provisão, que o nome se chama provisão, é um documento jurídico, né? Canônico. Aí eu fui falar com ele, depois de um tempo, que a minha provisão estava já vencida, e ele me perguntou: o que é que você quer? Você quer sair? Quer continuar? Aí eu disse assim: bom, eu estou à disposição do senhor, o que o senhor quiser. Ele: você quer ficar? Eu disse: quero. Se o senhor quiser, eu fico. Você vai ficar. Aí renovou por mais 6 anos. Aí o que acontece? Eu já estou com essa renovação de 3 para 4 anos. Então, pelo tempo de documento, né, de provisão, ainda tenho mais 2 anos no Araturi. Entendeu? Olha aí. Mas porque assim, a gente não fica... Veja bem, os ofícios na igreja, pároco é um ofício, né? De pároco. Você vai ficar à frente de uma paróquia. É a igreja quem te dá. É a igreja quem te nomeia. Então, se a igreja mandou eu ficar lá mais 6 anos, eu obedientemente eu fico. Entendeu? Agora é muita massa. Todo padre que passar por lá vai fazer a sua história, né? Vai fazer faz parte da história. Exatamente. Mas você já, além dessa história que é comum, ainda tem um destaque que fundou, né? Tem isso. Eu já batizei muita criança, eu já fiz muito casamento, criatura. Foi mesmo. Ah, Maria, tem meninos e meninas que eram pequenos, hoje já são até casados. Entendeu? Você é muito querido lá, por o que eu vejo. Você esteve lá, né? Eu tive lá, vi que você é muito querido lá. Isso... porque, olha, veja uma coisa, eu aprendi uma coisa. Ninguém é querido por nada. Você é querido porque você tem que querer bem também as pessoas. É ou não é? É a resposta, né? É a resposta. Eu aprendi com minha mãe e com meu pai a respeitar todo mundo. Eu lembro como se fosse hoje. O meu pai dizia assim: olha, a maior riqueza de uma pessoa não é aquilo que ela tem e nem aquilo que ela é, mas é ela saber entrar e sair dos lugares. Eu era adolescente, não entendia isso. Mas depois eu entendi o que significa isso. Eu estou aqui na sua casa. Você me convidou. Então eu tenho que ter por você o quê? Maior respeito.
né? E você me convidou porque você também tem respeito. Sim. Assim é na vida da igreja. Eu não sou, eu sou o padre. Eu sou melhor do que você? Não. Eu sou mais importante do que você? Não. Eu estou ali numa missão e essa missão, ela passa pela relação com as pessoas. Então eu não posso estar lá no altar pregando para as pessoas. Saibam tratar bem os outros. Respeitem, acolham. E eu ser o padre da paróquia batendo no povo, expulsando o povo, brigando com o povo. É errado. Então, eu tenho muito respeito pelo meu povo da minha paróquia, aliás, por todas as pessoas. Eu acho que a maior riqueza de um homem, de uma mulher, de um ser humano, é saber lidar com os seres humanos, os seus semelhantes. Então, a gente não gosta de ninguém de graça, não. É uma reciprocidade. Né? Eu vejo desse lado. Entendeu? Realmente. Não sei se eu estou errado. Padre, eu queria entrar no assunto aqui. Entre, meu filho. É sobre a vinda do eu sei que não está muito dentro desse contexto aí que a gente estava falando, mas a gente acabou de receber um novo Papa. Sim. Isso trouxe alguma alteração para a Igreja Católica, sobretudo para a sua paróquia? Não. Não. Então, trouxe. A certeza de que Deus nunca deixa a sua igreja sem o pastor. Muito bem. Trouxe, né? Por quê? Porque nós católicos cremos firmemente que o Papa é o sucessor de Pedro, do apóstolo Pedro. Então, desde Pedro até agora o Papa Leão, de maneira ininterrupta, ou seja, sem nunca faltar, a Igreja Católica ficou sem ter um Papa. Tá certo? Então, para nós, o que se trouxe a escolha do Papa? Essa certeza de que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a Igreja. E que Cristo sempre vai colocar à frente dela o sucessor de Pedro. Entendeu? Você até explicou na internet sobre a escolha do Papa. Sim. Você poderia falar um pouco, já que eu toquei nesse assunto aqui, eu acho interessante, porque apesar de, por exemplo, você mesmo e outras pessoas explicaram, mas ainda tem muita gente que não consegue entender. O quê? Falar um pouco sobre a escolha do Papa, como é que funciona. Por exemplo, existe um ponto de partida do zero. Quem foi... Existe um convite, existe uma escolha. Só existe a escolha de um novo Papa quando aquele que era o Papa ou falece ou renuncia. Certo. Tá bom? Então, enquanto o Papa está lá, não tem o que fazer. A não ser que haja uma renúncia, como no caso do Bento XVI. Do Bento XVI e do falecimento do Papa Francisco. Não é? Uhum. Quando um Papa morre, ou quando um Papa renuncia, então a igreja ficou, como se chama, a sé vacante, né? Sede vacantes, em latim. Vacans, sede vacans, ou seja, não temos Papa, não é? O que acontece? Existe um colégio chamado Colégio de Cardeais. Nesse colégio de cardeais, existe um que se chama camerlengo, né? É alguém que coordena esse colégio, em nome da igreja. Ele tem a obrigação, quando um papa morre ou quando um papa falece, convocar esse colégio de cardeais para que esse colégio de cardeais escolha, entre eles, o novo papa. Entende? Mas bispos, não sei se precisa ser bispo para ser papa. Olha, papa é um título, tá? É um título. É uma missão. Confirmar na fé os irmãos. Só que, de muito tempo para cá, ele também se tornou o bispo de Roma, da diocese de Roma. Então, ao mesmo tempo, o Papa é também bispo da diocese de Roma. Então, o Papa precisa ser bispo. Porque para estar à frente de uma diocese, tem que ser bispo. Entende? Então, o que acontece? É escolhido o sucessor de Pedro, depois que aquele Papa morreu ou renunciou, entre os cardeais, que são agora todos bispos. Entendeu? Mas então tem que ser bispo. A minha curiosidade também
Os bispos se propõem, ó, vou deixar o meu nome à disposição para o colégio Olha, escolher. isso não é errado. Se quem faz isso não é errado. Olha, eu me vejo como papa. Se alguém quiser votar em mim, me escolher, tô aqui. Pode acontecer. Entende? Não tem nenhum problema. É uma missão. Não é? Olha, gente, é o seguinte, eu tenho um desejo, eu me encaixo aí. Pode. Mas é difícil alguém fazer isso. Por quê? Porque ser papa. Eu nunca vou ser papa. Mas o ser papa é algo que vai para além da compreensão humana. Primeiro, por quê? Porque é um ofício, uma missão que envolve bilhões de pessoas no mundo inteiro. É um chefe de Estado, né? Porque o Vaticano é um país. É. Precisa lidar com questões mundiais, não só no âmbito da fé católica, no todo. Está tendo guerra, o Papa tem que se manifestar, não pode ficar calado. Está havendo problemas na igreja, o Papa tem que se manifestar, não pode ficar calado. E você tem que estar 24 horas por dia, todo dia do ano, resolvendo situações que vão para além do teu humano. Entende? Além de celebrar, rezar, estudar, escrever. Então, assim, aquele que é eleito Papa, ele pode até não aceitar, sabia disso? Não, Quando ele é não sabia. eleito, precisa ter 2/3 dos votos. Ou seja, a maioria, né? Aí quando aquele cardeal é eleito, o cardeal mais velho, não é? Que é o chamado de... Qual é o nome? Que é chamado de... Bom, daqui a pouco eu me lembro. Pergunta para ele se ele aceita assumir aquele cargo. Aí se ele disser que sim, então nós já temos o novo Papa. Ele pode dizer que não. Entendeu? Pode já vir a segunda pergunta. A próxima pergunta. Teve algum que disse que não? Ninguém sabe. Porque entre eles, isso não é divulgado. Entendeu? Até dizer o sim, eles não divulgam. Não. Até dizer o sim não divulga. Diz, solta. Aquela fumaça branca só é realizada depois que aquele que foi eleito aceitou. E é. É. Porque eles votaram. Te escolheram. Mas tu não quis. Ninguém é obrigado a aceitar. Tá? Aquela fumaça branca, como é que funciona, padre? Porque Eles mostraram lá, tem um produto químico. É uma chaminé. É a coisa mais arcaica do mundo. né? Lá na minha paróquia eu brinquei, né? Que nunca não. Que no mundo atual, na época do conclave, o que trouxe, que prendeu a atenção do mundo inteiro, foi quem? Uma chaminé. Todo mundo olhava para cá. Foi ou não foi? Sim. Todo mundo esperando para ver quem era, né? O novo Papa, tudo mais. Então é assim que acontece a escolha do Papa. Tem idade mínima para ser Papa? Tem que ser abaixo de 80 anos. Eu digo a mínima. A mínima tem. Porque assim, o cardeal, como ele tem como é que ele chama, meu Deus, o nome? Para fazer cardeais, consistório. O consistório é quando o Papa vai nomear bispos cardeais. Então, normalmente, os bispos que são nomeados cardeais já têm uma certa maturidade, né? 55, 60 anos, 65. Mas acontece de ter menos disso. De 50 anos, 55. Agora tivemos cardeais nesse conclave que tinha 45 anos. Que qualquer um pode se tornar um Papa. Pode, qualquer um deles. Pode. É porque... Aqueles que votam e são votantes, que votam e que podem ser votados, qualquer um deles pode ser Papa. Ser escolhido Papa.
entendeu? Porque a gente tem observado que são bem idosos, papas assim, Não, né, tem, já entram bem... mas às vezes, por exemplo, esse Papa que nós temos agora, Papa Leão XIV, ele é bem jovem. Treinava, e treina, eu acho, né? Bem forte, bem maduro. Porque precisa de pulso, né? Claro. Para E saúde, né? saúde, para assumir uma responsabilidade desse porte, né? Padre, vamos falar aqui da internet. A internet. A internet. Quando foi que você começou a investir na internet? Investir que eu digo, na verdade, postar, né? Antes da pandemia eu já tinha minhas redes sociais, mas não dava muita atenção, né? O senhor não dava muita Eu tenho atenção. YouTube, eu tenho... Hoje eu não uso mais, mas tinha Facebook, TikTok, Instagram, mas eu não usava. Criei por criar, entendeu? Mas na época da pandemia, não é? Eu me dediquei mais. Então, comecei a criar conteúdo na pandemia. Por quê? Todo mundo estava fazendo lives, né? Uhum. E eu tinha que fazer alguma coisa para manter o contato com a minha paróquia. Então, o meu objetivo era a minha paróquia. O meu objetivo era o meu povo lá da minha paróquia. Então, eu comecei a me dedicar, comecei a perceber que a rede social, a internet, tinha que ser usada para a evangelização. Então, a gente vai errando, erra muito, né? E acerta muitas coisas. E isso foi de maneira, eu até digo, né, despretensiosa, não tinha essa pretensão. Começou aí o pessoal a corresponder positivamente com o conteúdo, começou a acompanhar diariamente. E até hoje, eu não me vejo... Eu não sou um expert na internet, não sou. Para você ter ideia, naquele celular, só sou eu o celular. Quem edita os vídeos sou eu, quem filma sou eu, quem posta sou eu, tudo sou eu, entendeu? Não tem assim nada profissional. Mas é muito bom. Suas postagens aí Pois são é, bem feitas. o que é que eu faço? Eu apenas deixo... Não é que eu deixo. Eu levo para as pessoas que me acompanham e para quem não acompanha as respostas de uma maneira totalmente respeitosa e leve para aqueles que estão ali perguntando, acompanhando, entende? Então foi assim, foi algo que até hoje eu não entendo, viu? Para mim é muito surpresa. Mas eu vejo, uma vez eu estava, sabe onde era? Pronto. Daqui com 2 semanas que eu fui para Tubarão, em Santa Catarina. Fui para um cerco de Jericó, celebrar. De Santa Catarina, eu fui na segunda, fiquei terça foi o cerco, eu celebrei. Aí na quarta eu fui de Tubarão para Curitiba, de ônibus. 9 horas de ônibus. Aí, quando o dia eu fui, o ônibus saía de Tubarão 9 horas da manhã. Não, 12 horas da manhã. Quando, na viagem, começou a escurecer, eu lembro que eu reclinei a Meio-dia, no poltrona. caso. Mas... Não, a viagem começou meio-dia. Ah. Quando estava escurecendo, né, ali já para as 18 horas, 17, 19 horas que já estava ficando escuro, eu reclinei a poltrona e me lembro que eu encostei assim a cabeça na janela e disse assim, meu Deus, eu aqui, num ônibus, de um estado para o outro, por quê? Por que eu estou aqui? Desse jeito. Eu acho que eu cochilei. E de repente me veio uma resposta. Deus dizendo assim para mim, se uma pessoa por causa disso se converter, você já entendeu o porquê. Cara, mas foi tão claro isso que eu disse assim, vamos na menor... E eu estava sozinho, não tinha ninguém do meu lado. Não foi ninguém que falou. E ninguém ouviu a minha oração a Deus porque eu falei só de mente, né? Não verbalizei. Então, assim, a minha missão é essa. Eu não sou famoso, eu não sou artista, eu sou um padrezinho, como diz uma paroquiana minha. Meu padrezinho, bem carinhoso. Eu sou um padre que tem convicção da sua fé, da sua vocação,
acredita no que faz, procura viver o que prega e ama as pessoas. Eu gosto de gente. Para mim, isso não é... Eu não posso jamais ser um padre que leve divisão, intolerância, desrespeito, preconceito, julgamento, se achar melhor. Deus me defenda de tudo isso. Com todo esse crescimento na internet, o que a internet representa hoje para você? Aquilo que a igreja sempre fala. Falei aqui, né? Uhum. Sábado eu vou dar uma palestra num congresso em Pernambuco, Garanhuns. Um beijo pro pessoal de Garanhuns. E o tema as normas e desafios da evangelização nas redes sociais a partir do direito canônico, que é minha área, né? Uhum. Eu estava lendo para fazer a palestra, né, pesquisando, aí encontrei uma fala do Papa Francisco que ele diz assim: a evangelização tem que acontecer onde as pessoas estão. E as pessoas estão nas redes sociais. Sim. Então, a gente não pode fugir daí. Sabe, Moitinha? Não dá. É um caminho sem volta. Existe a necessidade dos padres da igreja estarem nas redes sociais. Não de qualquer jeito. Sempre orientados pela igreja. Não é? Uhum. Mas tem que estar. Para mim é isso. Para mim o que significa estar nas redes sociais, e sempre vai ser, é isso. E as caixinhas de perguntas surgiram quando? Foi alguém que lhe deu a ideia? Eu vi as pessoas... eu via muitas outras pessoas fazendo. Tô te dizendo, criatura, eu sou um aventureiro. Eu vi as pessoas fazendo, eu comecei a fazer. Entendeu? Só que, qual é a minha... Por exemplo, tem gente que talvez não saiba, mas eu tô também no rádio, né? Eu sei que você é radialista, também Sim. tem esse trabalho de rádio. Eu também estou na rádio, lá na FM Dom Bosco, que é uma rádio dos padres salesianos, lá em Fortaleza. E eu já estou nessa rádio há 11 anos. Eita. E lá, o meu programa é toda sexta-feira. Se chama A Igreja Responde. Então eu tiro dúvidas sobre a fé católica, sobre a palavra de Deus, sobre alguns temas no programa. Aí eu levei isso para a internet. Eu levei primeiro pro TikTok. Legal. Levei primeiro pro TikTok, né? Menino, o TikTok, você viu hoje, né? A garotada lá querendo falar. É tudo lá do TikTok. E aí a gente interage com a garotada, interage de uma maneira que eles entendam, sem faltar, né? Eu nunca falto a fundamentação bíblica e teológica, mas de uma maneira leve, de uma maneira que eles entendam. Eu não vou dar uma aula de teologia na internet que uma ou duas pessoas vai parar para ouvir. Na Entendeu? caixa de perguntas, já veio alguma pergunta desrespeitosa? Nossa Senhora! Só o que vem. Ih, é? Mas, menino. Aí como é que você age diante disso aí? Olha, tem umas que eu respondo, tem outras que eu respondo no privado e tem outras que eu ignoro. Entendeu? Uma vez eu respondi para uma pessoa assim. Ele fez uma pergunta meia grosseira, não é? E aí eu disse assim, olha, eu nem te conheço, nem tu me conhece. Há um abismo entre eu e ti. Não vá pensar que porque você está na internet e eu estou, que a gente se conhece para você falar aquilo que você não sabe. Portanto, eu sou assim, assim, assim. Aí comecei a falar. Fiz um texto. Menina, essa criatura mandou um áudio. Padre, pelo amor de Deus, eu nunca imaginei que o senhor ia me responder. Padre, foi tão despretensioso. Padre, não sei. Aí começou a pedir desculpa, tudo mais. Aí eu disse, não, fica tranquilo. Mas não faça isso mais, por quê? Não estou falando só por mim. Porque a internet não é uma terra sem dono. Hoje em dia, é muito perigoso você estar numa rede social e desrespeitar alguém. Você pode se prejudicar. Então, eu estou te orientando para que... E é esse meu intuito de vir aqui no seu privado e falar, porque senão você pode se prejudicar. Entendeu? Então, tem coisas que são absurdas, eu não respondo. Não respondo por quê? Porque ninguém precisa ouvir aquilo. Agora, existem perguntas que são capciosas, que eu começo igual uma cobra, né?
Fazendo pergunta assim que querem, né, morder. Só que aí a gente taca, né, Pois o é, martelo. eu até, antes de lhe convidar para cá, eu olhei muitas coisas, né? Não olhei tudo porque você tem muito material. Uhum. Mas lembrando que quando Jesus. Menino tem 10.900 postagens minhas. É complicado É para olhar muita tudo. coisa, pelo amor de Deus. Mas 10.900. assim, vala quando é que eu tava com a cabeça para fazer tudo isso? Aí o que eu ia lhe dizer aqui? Quando Jesus esteve por aqui, muitos faziam algumas perguntas não para tomar conhecimento do que. A pergunta não era para aprender nada, era na verdade para ver o ponto de vista de Jesus, Uhum. Jesus Cristo, sobre aquela pergunta, ou talvez para ver se ele se embananava, né? Diante da lei de Moisés, né? Na Sim. época. Aí hoje eu acho que, assim como fizeram com Jesus, faz com você. Eu acho que a maioria ali não quer aprender, não. A minha Não, concepção. não, mas aí eu vou defender meu público. Ah, eu acho que eles querem fazer pegadinha. Não, existe isso. É. E hoje eu já percebo, né? Eu digo com base, pode ser que tenha sido sorteado, eu digo com base nos que eu vi, né? Em alguns que eu vi. Por exemplo, hoje eu percebo mais facilmente quando alguém não está querendo aprender. Quando alguém não está querendo saber. Mas quando alguém de fato quer fazer isso. Né? Quer Lhe deixar em xeque. polemizar. Quer polemizar. Só que eu aprendi também que você não pode perder as oportunidades para pegar algo que viria como uma pegadinha e transformar numa lição. Entendeu? Recentemente eu respondi isso. Aí eu percebi nitidamente que a pessoa não era nem aquilo que ela estava falando que era. Mas a pergunta dela era como é que chama? Em sinuca de bico? Como é? Sinuca de bico, o pessoal chama? Em sinuca de bico. Deixar a pessoa em sinuca de bico. Né? Eu Pronto. acho que é por aí. Na casca de banana, né? Pra escorregar. Só que eu percebi. E aí a resposta que deu muita gente nos comentários assim, padre, essa pergunta era uma casca de banana e o senhor comeu a banana e ainda chutou a casca. Entende? Então existe tudo isso. Entendeu? Tem pessoas que querem realmente saber. A maioria quer saber. São perguntas sinceras. Até porque, qual é a minha preocupação? Mesmo que seja uma pegadinha, por trás daquela pergunta tem uma pessoa. E a pessoa tá querendo, tá esperando ser respondida. É ou não é? Sim. Eu não consigo responder tudo hoje, né? Mas eu tento. Então, para mim ali tem uma pessoa. O meu objetivo qual é? Não é evangelizar, não é tirar dúvida, não é orientar, não é mostrar o caminho certo. Então eu pego aquela pegadinha dela e respondo. Por quê? Não pela pergunta, mas pela pessoa dela que fez a pergunta. Então eu valorizo muito quem está por trás da pergunta. Às vezes a pergunta é muito paia. Eu já vi algumas perguntas. O senhor vai vender o golzinho? Eu taco esse copo na cabeça de quem O Flamengo vai ganhar do São Paulo. Perguntas paia, não vai. Entende? Mas sabe o que a gente faz? A gente aproveita para interagir com a pessoa e ali a pessoa fica tão feliz. Eu já vi algumas perguntas Agora tem perguntas sobre que eu não racismo, respondo. sobre religiões, né? Tudo. Eu já vi gente perguntando lá se pode chutar macumba. Tudo. Tem. Entendeu? A gente não tá ali para desrespeitar a religião, a fé de ninguém. Eu não posso querer desrespeitar, menosprezar, humilhar quem é de uma outra igreja, de uma outra religião, quando eu não quero que a pessoa faça isso com a minha. É ou não é verdade? Sim. Eu não posso me dar o luxo, me dar o direito de te atacar, falar que você é isso, aquilo mais, porque eu não quero que você faça isso comigo. Eu achei legal quando você falou com a menina lá, que ela disse que a mãe dela era protestante e que queria que ela fosse para a igreja dela. Sim. Né? Aí você disse, antes de tudo você não pode desobedecer sua mãe, mas Exatamente. conversa com ela, diga que não quer, conversa de boa, para não fazer nenhum questionamento. Exatamente. Padre, você me falou que é advogado canônico. Sim. O que um advogado canônico faz? O advogado canônico, o juiz canônico, o procurador canônico, o promotor canônico, eles agem em todos os aspectos da Igreja Católica. A Igreja Católica também tem tribunal, como no civil tem.
Entendeu? Existem os tribunais regionais, existem os tribunais nacionais, existem os tribunais igual a Suprema Corte, Uhum. entendeu? Existe. Só que dentro da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, para os católicos, né? Então, o advogado canônico, ele é alguém que vai exercer o direito dentro das leis da Igreja Católica, das leis canônicas, para os vários aspectos da Igreja e para aquilo que as pessoas, os católicos, precisam, entendeu? Então, a nossa realização, nosso ofício de advogado abrange toda a realidade da Igreja Católica. Todos os aspectos. Eu vou falar de um assunto que eu acredito ser mais abrangente, porque assim, eu acho que a questão da santificação talvez entre nesse contexto, né? E outros. Mas eu queria falar de uma... como é que eu posso dizer? Uma separação? Não, a separação já existe. No eventual... para anular um casamento, quais as condições necessárias para anular um casamento? Muito boa pergunta. Olha, um casamento na Igreja Católica nunca é anulado. Não? Não. O que a Igreja faz é declarar que aquele casamento nunca existiu. Que aquele ato jurídico foi nulo. Inválido. Nulo. Por vários motivos. Por exemplo, um casal católico que casou na igreja e que, infelizmente, veio a se separar, eles têm, os dois, o direito de procurar de novo a igreja para saber se aquele casamento deles foi válido ou não. Então, o que é que se faz? No tribunal da igreja, se abre um processo chamado processo... Isso tem na paróquia? Os padres orientam para os tribunais. Não tem na paróquia. É no tribunal. Mas tem que iniciar na paróquia. É o primeiro passo. Pode-se passar pela paróquia, e é o mais indicado. A gente indica que se passe primeiro pelo padre da sua paróquia, ou pode ir diretamente no tribunal. Tá? Mas é melhor ir primeiro na paróquia, falar com o padre da paróquia. E aí se começa, né, a parte, ou as duas partes, procura o tribunal, e aí se começa um processo jurídico que se chama processo canônico de nulidade matrimonial. O que é que esse processo vai fazer? Ele vai, através de depoimentos, testemunhas, de documentação, elaborar uma pesquisa para saber se aquele casamento, né, foi válido ou não. Se tudo que foi feito, né, todo o material, demonstra que, de fato, aquele casamento, aí tem os motivos, né, se enquadra em alguns motivos que tornam nulo. É um rol taxativo ou exemplificativo? É um rol de situações. Situações que tocam as pessoas, né, chamadas leis inabilitantes, que tornam as pessoas inábeis para casar, e existem as leis irritantes, que são aquelas leis que barram o casamento, entendeu? Então, a partir dessas leis, vai se chegar à conclusão, não a verdade absoluta, mas o que nós chamamos de certeza moral, de que aquele casamento valeu ou não. Então, o processo vai apontar os dois caminhos. Pode ser que o casamento nunca valeu, então é nulo. Então aquelas partes estão livres, nunca foram casadas. Ou aquele casamento é válido. Mesmo as partes separadas, o que Deus uniu, o homem não separa, o processo diz que aquele casamento foi válido. Ou seja, aquelas pessoas continuarão casadas na Igreja Católica e, portanto, não poderão casar com mais ninguém. Que Deus uniu, a igreja não tem poder de separar. Entendeu? Legal. Então é um processo, requer a presença de testemunhas das partes, às vezes precisa de documentação, é algo muito sério e muito minucioso.
Quando os dois têm interesse É ótimo. fica bem mais fácil? Fica, porque os dois estão de acordo que se abre o processo. Entendeu? Ok. Padre, aqui tem muita coisa ainda pra gente conversar, mas vai ficar pra próxima etapa. Vai ter uma segunda parte? Vai ter. Vai ter uma Segunda parte, viu? O padre vai voltar de novo a Freixeirinhas. Freixeirinha, você Freixeirinhas. vai voltar sim. O Padre Josileudo vai voltar. Não, o pessoal tem que dizer se quer ou não. Pronto, o pessoal vão dizer lá, vão deixar lá nos comentários se quer ou É não ou que não? o Padre Josileudo... Aí nessa próxima vez você fale com o pároco daqui. Um abraço, padre. Padre Emídio. Padre Emídio, nosso pároco aqui, né? Padre Renato também. Padre Renato. E quem sabe, aí eu não venho também celebrar uma Santa Missa. Legal. Né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui pro povo de Deixa. Freixeirinha. O povo de Freixeirinha e também E pro para pessoal todo que te o acompanha, Brasil, né? né? Na verdade, a gente... Olha, a internet é transcendente. Vocês são muito massa. Na verdade, nunca esqueça quem você é. Você é um abençoado, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E não deixe que nada, nenhuma situação e nem ninguém tire isso do seu coração. Você é tão precioso como eu sou, como você é. E que a gente possa transformar a nossa vida e quem está ao nosso redor sempre para algo melhor. Sempre valorizando as pessoas. Nunca vendo as pessoas como problema, barreira ou dificuldade. Mas sempre vendo as pessoas como solução. E meta de alcançar sempre o amor, o respeito e a comunhão. Seja com quem for. Que o mundo está precisando disso. Tá bom? Bom demais. Olha, meu internauta, se você gostou aí do nosso bate-papo, dá um like aí, que eu vou ficar muito feliz. E é se para você... likear mesmo. Pode meter like mesmo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Inclusive o Padre Josileudo. Para o senhor vir novamente, precisa só que eles... Queiram, que eles digam, não, traz o padre de novo. Traz o padre novamente. Comenta aí e a gente vai ver a enquete, né? Pronto. Tá certo? Show de bola. Padre, Deus abençoe a todos. o padre é muito massa. Muito Valeu, obrigado viu? por ter vindo. Muitíssimo obrigado. Meu internauta, obrigado também pela audiência. Beijo no coração. Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.